Olá querido, eu sou o pastor Jean Oliveira. Nós vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. E desde já no início desta aula eu quero te pedir, se inscreva aí no canal, clique aí no botão vermelho aí abaixo, inscrever-se, clique também no sininho, ativar as notificações, deixe aí o seu joinha, o seu like, para que você receba as próximas aulas que eu postar aqui no canal, tá bem? Então, vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, Pai querido, nós agora vamos estudar e meditar na Tua Palavra. Queremos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, porque a Tua Palavra, ó Pai, é suave ao nosso paladar como mel. Queremos, como salmista, esconder a Tua Palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti. E queremos assim, ó Deus, guardando a Tua Palavra em nossos corações, frutificar a 30, 60, 100 por um e crescer diante de Ti, diante dos homens, para que através de nós o Teu santo e poderoso nome seja glorificado. Abençoe cada pessoa que está assistindo agora, onde quer que ela esteja. Abençoe, meu Deus, a Tua igreja na face da terra. Abençoe também aqui a comunidade cristã Paz e Vida. Abençoe também os pregadores do telhado, os que têm contribuído e vão contribuir com essa obra. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos estudar o nível Expert, a disciplina Dispensações 2. Nós vamos estudar a aula de número 17, a dispensação da graça. E já nesse início de aula é importante, trazer a definição de graça. De acordo com o dicionário, está escrito, graça significa favor imerecido, dom, é mercê, é favor, é benesse, é presente. Geralmente se utiliza teologicamente, mas a definição favor imerecido. Não merecíamos, mas mesmo assim Deus resolveu nos dar. Muito bem, o versículo inicial da apostila está aí em Jeremias 31, que diz assim, deixa eu ler aqui. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eu vou ler, amados, até o versículo 34, tá? Que diz o seguinte, vou continuar lendo aqui, Jeremias 31, agora o verso 32. Não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que palavra poderosa, que promessa gloriosa. Deus está aqui usando o profeta Jeremias para fazer. Ele está dizendo de um pacto novo, de uma aliança nova. Nós estudamos na aula passada a respeito da dispensação da lei. Se você ler lá em Êxodo 24, o povo faz o pacto com Deus, Deus dá os mandamentos a Moisés, Deus dá a lei, e Deus manda Moisés matar um boi, um novilho, e espargir o sangue sobre o livro da lei e derramar sobre o povo. E o povo diz que tudo que Deus falasse, eles iriam fazer. E começa lá, com Moisés, a dispensação da lei, que foi o que nós estudamos na aula passada. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 17, está escrito que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. A lei vai durar, amados, até o Senhor Jesus. E só lembrando, de maneira rápida, a lei abrangia 3 aspectos, que era o aspecto espiritual, relacionamento do povo para com Deus, o aspecto cerimonial, como o povo deveria servir a Deus, oferecer sacrifício, holocausto, e o aspecto moral, relacionamento, convívio, social do povo, como Deus queria que o povo se comportasse. Lembrando que é uma das primeiras leis da humanidade, queridos. Quando eu fiz o curso de Direito, na Faculdade de Direito, as leis mais antigas do mundo, quando se estuda a história do direito, as leis mais antigas do mundo são a Bíblia e uma outra lei que era contemporânea de Moisés, foi um rei chamado Hammurabi, um código de Hammurabi.
Hammurabi foi um rei que escreveu em uma pedra preta as suas leis. Muito bem, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a primeira praticamente fonte de lei, né? Deus vai estabelecer aquilo que ele queria que o homem vivesse. Muito bem, a lei, queridos, vai denunciar o pecado, porque até então não havia lei, o povo fazia o que bem entendia. Paulo falando aos romanos, né? Os romanos conheciam muito bem de lei. O povo romano conhece lei, para você ter uma ideia. O nosso direito brasileiro vem do direito romano. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 5. Isso é um texto maravilhoso, que fala muito nesse sentido. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, eu vou ler aqui a partir do versículo de número 12, que diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o Adão, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Não tem o que denunciar-se o pecado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Quem que havia de vir? O segundo Adão, o Senhor Jesus. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha só, então com a lei, amados, Deus encerra todos debaixo do pecado, porque a lei não eram só 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, expliquei na aula passada, né? Estavam para eles, né? Como a Constituição está para nós, né? Muito bem, a lei eram 613 artigos, 613 mandamentos. E os judeus, no decorrer do tempo, né, eles escreveram um livro chamado Talmud, escreveram um outro chamado Mishnah, que era a lei comentada. Então, eles vão dividir os artigos da lei em afirmações e negações. Como assim? Aquilo que Deus diz que o povo deveria fazer, e aquilo que era a lei afirmativa, e aquilo que Deus dizia que o povo não deveria fazer, que era, no caso, a lei negativa. Então eles vão dividir em afirmações e negações, que era o estilo de vida que o povo deveria seguir. Muito bem, todos foram encerrados debaixo do pecado. Por isso que a Escritura diz, Romanos 3:3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a lei revela o pecado. A lei traz como deve ser feito, a maneira que deve ser feito, o que é certo, o que é errado. A lei revela tudo isso. Então, todos os homens eram imperfeitos e pecadores, até que veio até que veio o Todo-Poderoso, até que veio aquele que se esvaziou da sua glória, se fez homem, habitou entre nós, e a Escritura diz que ele nunca pecou. Você pode conferir isso, né? Está escrito em Hebreus capítulo 2, em Hebreus capítulo 4, né? Jesus Cristo nunca pecou. E ele disse algo curioso: ele veio para cumprir a lei, nenhum homem conseguiu cumprir, mas ele veio para cumprir porque ele não pecou. Vamos lá em Mateus capítulo 5, olha o que o Senhor Jesus vai dizer aqui no Sermão do Monte. Mateus capítulo de número 5, Mateus capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: não penseis que vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará a lei e um só i ou um só um tio, até que tudo seja cumprido.
Amados, aqui é necessário um parênteses para nós entendermos. A lei era muito ampla. O Senhor Jesus cumpriu aquilo que lhe cabia cumprir. Como assim? Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. A lei contemplava aspectos sobre o relacionamento conjugal, marido e esposa. Só que Jesus nunca teve esposa. Tem aí até uma teoria que não tem nada a ver de Bíblia, que é um tal, surgiu com um livro de um camarada chamado Dan Brown, o tal do Código da Vinci, fez até filme, acredito que você já deva ter assistido, nessa teoria, nesse filme. É dito que o Senhor Jesus havia tido um caso com Maria Madalena, e quando ele morreu crucificado, na realidade ele tinha deixado já Maria Madalena grávida, Muito bem, mas isso não é bíblico. Tem uma outra teoria que diz que Jesus na realidade não morreu crucificado coisa nenhuma, ele foi para a Índia e viveu lá no Caxemira até os 120 anos de idade, gerou filhos, O Alcorão diz que Jesus não morreu na cruz coisa nenhuma. Isso tudo aí é fábula, isso tudo aí é conversa, queridos. Você tem que crer, eu e você que acreditamos na palavra de Deus, nós temos que crer naquilo que está escrito, naquilo que a palavra diz. Então Jesus nunca pecou. Mas voltando aqui, a lei trazia aspectos sobre casamento, relacionamento entre homem e mulher. Só que Jesus não teve esposa, então nessa parte ele não cumpriu porque ele não teve esposa. É óbvio que no contexto do Novo Testamento, a igreja é retratada, é relatada como noiva de Cristo, mas nesse aspecto literal de marido e esposa, Jesus não teve. Então tudo aquilo que cabia a ele cumprir, ele cumpriu, ele veio, e principalmente o que é mais importante de tudo, ele nunca pecou. Ele nunca pecou, ele não cometeu pecado nenhum. Ele tinha que viver uma vida exemplar para nos dar o exemplo. Ele mesmo disse isso. Ele mesmo disse, lá em João capítulo 13, Evangelho de João capítulo 13, o próprio Senhor Jesus vai dizer isso. Já até mencionei em aulas anteriores, O próprio Senhor Jesus vai dizer, João 13,15, porque eu vos dei o exemplo para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Lá em Hebreus 5,9, queridos, o texto diz que ele veio ser a causa de eterna salvação a todos os que lhe obedecem. Só que o Senhor Jesus não apenas obedeceu o Pai, ele agradou a Deus. João 8,29, ele diz o seguinte: por isso o Pai não me tem deixado só, ele sempre está comigo, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Pare e pense, você agora que está me assistindo, você tem agradado a Deus? Você tem agradado a Deus com as suas palavras, com os seus pensamentos? Você tem agradado a Deus com as suas atitudes? Jesus em tudo agradava a Deus. Nós temos que dispor o nosso coração não só para obedecer, mas também para ir além, para agradar ao Senhor. Muito bem, então o Senhor Jesus veio, cumpriu a lei, e ele tinha que ir para a cruz do Calvário. Ele tinha que morrer na cruz, já estava profetizado, Todos os detalhes da vida de Jesus já estavam profetizados. Zacarias profetizou sobre a entrada triunfal em Jerusalém. Isaías 53 descreve o momento que ele está na cruz, Isaías 53 diz que ele não tinha aparecido em formosura, ele havia sido completamente espancado. O Salmo 22 narra o momento que ele está na cruz, a língua se pega ao paladar, a boca seca, os gentios ficavam a olhar a ele, a mirar, dividiram a sua túnica, lançaram sortes. Tudo isso estava profetizado. Salmo 69 vai dizer que ele teve sede, João 20 diz, para se cumprir a escritura, ele disse, tenho sede. Todos os detalhes da vida e da morte de Jesus estavam profetizados. E é interessante que Jesus já sabia disso tudo, querido. Não era uma novidade para ele. Ele já sabia dessa missão, tanto é que ele avisa, lá em Mateus 16, 21, ele vai avisar com antecedência. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, o próprio Senhor Jesus vai dizer, Mateus 16, 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Olha só, ele começou a dizer aos discípulos que era necessário, ele tinha que passar por isso, ele tinha que cumprir aquilo que estava profetizado. Olha só, lá no capítulo 20 de Mateus, no versículo de número 17, está escrito o seguinte:
Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e no caminho lhes disse: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Olha só, o Senhor Jesus sabia, amados, até o tipo de morte que ele iria morrer. Satanás faz de tudo para querer impedir Jesus de ir para a cruz, né? Se você ler lá em Mateus 16, em seguida, quando Jesus diz isso, o inimigo vai usar a boca do Pedro para dizer: não, Senhor, não faça isso, tem misericórdia de ti. Jesus em seguida vai dizer: para trás de mim, Satanás. Olha só, em todo instante o diabo quis impedir. Quando Jesus é preso, né? Ele é levado diante de Pilatos. Pilatos o interroga, não encontra nele crime algum. Ele é enviado também a Herodes. Herodes não encontra nele crime algum. O povo, né, o julga, ele é colocado, né, ele volta para Pilatos. Pilatos coloca ele, o Senhor Jesus, e Barrabás. O que é que o diabo inspira o Pilatos a fazer? Colocar um bandido, colocar um cidadão camarada que comete crime hediondo, e esse que nunca cometeu crime nenhum, o povo vai soltar quem? Quem não comete crime nenhum, né? Era o que o diabo queria. Só que o povo gritou, não é? Soltem Barrabás. Olha só, né? Está no Evangelho, porque o Senhor Jesus tinha que morrer, e morrer crucificado. Ele já sabia disso tudo, ele veio para esse exato momento. Só que antes de ser preso, na quinta-feira, o Senhor Jesus foi preso na noite da quinta para a sexta. Na quinta-feira, amados, ele manda os discípulos irem adiante dele, e ele manda prepararem o cenáculo, o local para a celebração da Páscoa. Lembrando que a Páscoa era uma das 3 festas anuais dos judeus. Muito bem, ele viu os discípulos. Esse cenáculo, conta a história, que era o cenáculo da família do João Marcos. O Marcos que escreveu o evangelho que leva o seu nome. Então prepararam lá aquele cenáculo. O cenáculo seria, né, eu não sei a região que você está me assistindo, para uns diz sobrado, outros diz primeiro andar, né, seria um sobrado, não no pavimento térreo, mas num primeiro andar. Muito bem, foi nesse local que foi preparada a ceia para eles comerem. Eles não sabiam ainda o que é que seria celebrado, os discípulos não sabiam, Jesus sabia. Estava profetizado. Muito bem, ele chama os discípulos e ele vai preparar a ceia e vai servir pão e o vinho, o suco de uva, o fruto da vide. Deixa eu ler para você o texto aqui, eu vou ler o trecho aqui do Evangelho Reunido, que fala da primeira Santa Ceia. O texto diz assim, eu vou ler aqui o Evangelho Reunido. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus... Tendo ele saído, está se falando de Judas, né? Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Então Jesus tomou o pão, e havendo dado graças, o abençoou, partiu, e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. E dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, pois isso é o meu sangue, o sangue do novo testamento, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Em verdade vos digo que desde agora não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Muito bem, o Senhor celebra a ceia. Ele pega o pão e ele pega o suco de uva e ele serve primeiro o pão, deixando muito claro: este pão representa o meu corpo. Depois que todos participam do pão, ele serve o cálice, o fruto da vide, o suco de uva, né? Muito bem, todos bebem, e ele explica o que está sendo feito. Lembrando, amados, que nesse momento os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo. Uma pessoa compreende as coisas espirituais quando ela tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo traz entendimento, discernimento. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, né? Versículo 15 e 16, vai dizer: aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas, né? Nós temos a mente de Cristo. Quem é que nos dá o discernimento, o entendimento? O Espírito Santo. Eles ainda não tinham.
o Senhor deixa muito claro que ali Ele está trazendo uma nova aliança, um novo testamento. O texto lá da profecia de Jeremias, que nós lemos lá em Jeremias 31, do 31 ao 34, é repetido no autor aos Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 8, do versículo 10 até o 11. Ele veio trazer a graça. Todos estavam debaixo do pecado. E é algo interessante, queridos, ele celebra aquele momento, é a quinta-feira à noite. Ele já sabe tudo o que vai acontecer, ele celebra como se já estivesse sendo consumado. Olha que coisa maravilhosa. Ele fala que o pão representa o seu corpo. Por que o pão? Porque o pão, amados, é um alimento que vai na mesa de todo mundo, né? Ele está morrendo por todos os que nele crerem. Porque o suco de uva, porque representa o sangue dele. Olha que coisa poderosa. Ele havia no Antigo Testamento, Levítico 17, Levítico 19, a orientação de não comer carne com sangue, porque apontava para o sangue do Senhor Jesus. Nesse momento, o Senhor Jesus está com os seus discípulos, então ele serve a ceia para os discípulos. É interessante, tem algumas denominações por aí que dizem, não, mas tem que servir ceia para todo mundo, não é? Tem que servir ceia para todo mundo. Queridos, o cálice da nova aliança é para quem é discípulo, é para quem nasceu de novo, não é para quem é nova criatura, é para quem anda com Cristo. Tem denominações que servem para todos, particularmente a nossa congregação não serve para todos, nós servimos para aqueles que já são discípulos. E discípulo é aquele que demonstrou a fé em Cristo, né? Descendo as águas do batismo. E deixa eu trazer uma explicação aqui, numa outra aula. Eu dei a aula, não é? E depois deixaram alguns comentários. Deixa eu aproveitar que é um assunto pertinente a esse, a respeito da ceia. Deixa eu trazer aqui uma explicação bíblica. Muito bem, biblicamente falando, queridos, o primeiro casamento, quem celebrou foi Deus. Ele criou Adão, criou a Eva, e ele deixa bem claro, está lá em Gênesis capítulo de número 2, né? Cada um deixará a casa dos seus pais, e os dois se tornarão uma só carne. Olha só, não existia cartório, queridos, não existia cartório no tempo bíblico. Para você ter uma ideia, contrato social, não é? Ou seja, a certidão de casamento surgiu na história da humanidade milênios depois. No tempo bíblico, inclusive você pode conferir em João capítulo 2, o primeiro milagre do Senhor Jesus foi onde? Caná da Galileia, justamente numa festa de casamento. As festas eram celebradas, né, os casamentos eram celebrados, e não havia um documento para registrar. Mas todo mundo sabia, acabou de se casar o fulano com a fulana. Muito bem, com o passar dos séculos, surgiu a Igreja Romana, a Igreja Católica, não é? E por volta do ano 1000 e pouco, século XI em diante, a Igreja começou a tomar para si a autoridade única e exclusiva de celebrar o casamento religioso. E a Igreja Romana disse, é um sacramento. Muito bem. E aí começou-se as igrejas católicas celebrar os casamentos e registrar. Tem um registro lá para eles, que só valia para a igreja. Só que chegou um período da história que um rei inglês, Henrique VIII, ele acabou se divorciando da sua esposa Catarina, porque ela não lhe gerava filhos, e ele queria deixar descendência. Ele se divorciou, e a Igreja Romana disse, você não pode divorciar. Só que ele queria deixar descendência. Ele falou, a esposa é minha, eu vou divorciar e vou casar com a outra. Isso aí está na história. E casou com a outra. E ele rompeu com a igreja católica e fundou a outra igreja lá, que é a Igreja Anglicana. Muito bem, desse período para cá, começou, não é, as outras sociedades que não eram cristãos a celebrar os seus próprios casamentos. Séculos e séculos depois que vai surgir os cartórios de registro. Hoje, no nosso país, quando se celebra um casamento, né, o casamento não é mais só religioso. Hoje, o casamento desde 1890 é civil também. Os primeiros cartórios surgiram por volta do ano 1850 em diante, aqui no nosso país. Só que entenda, espiritualmente falando, quando um homem e uma mulher se unem maritalmente, deixam a casa do pai e da mãe, vão viver juntos,
é o único homem, é a única esposa, espiritualmente falando, já estão casados, queridos. Já estão casados. Esse casamento que os dois já se enlaçaram, já está realizado, consumado, muitos já têm até filhos, né? Anos e anos de casamento, só falta ser regularizado diante dos homens. Só que isso, queridos, não é impedimento para a pessoa batizar nas águas, porque no tempo bíblico ninguém tinha certidão de casamento. Tem gente por aí que ensina, não, se você não é casado no papel, você não pode batizar nas águas. Se você não é casado no papel, também não pode tomar Santa Ceia. Estou trazendo toda essa explicação por conta da questão da ceia. Muita gente por aí diz, não, se você não é casado no papel, você não pode tomar ceia. Aonde está escrito isso na Bíblia, queridos? Juridicamente, eu sei o que eu estou falando, porque eu sou advogado também, né? A pessoa casa no papel e o casamento no papel, o casamento civil, gera direitos e obrigações. Só que a pessoa que não registrou o enlace matrimonial, o direito criou um instituto jurídico chamado de união estável. O que é o instituto jurídico da união estável? São as duas pessoas, homem e mulher, que convivem maritalmente, só que não tem um documento para provar aquela união, né? A lei chama de união estável. Aplica-se as mesmas regras do casamento com comunhão parcial de bens, que é o que cerca de 90% da população casa, né? Civilmente falando, casamento com comunhão parcial de bens. O que significa isso? Da data que uniu, se um dia houver divórcio, todo o patrimônio que foi reunido, amealhado, será dividido ao meio por ambos os companheiros, né? No caso de casamento, a figura é casamento, no outro é união estável. No caso de divórcio, casamento divorcia. No caso da união estável, é dissolução de união estável. E quanto à visita de filhos, a guarda de filhos, a partilha de bens, é a mesma coisa. Só querido, entenda algo. Não é porque uma pessoa, você que me assiste agora, não tem um documento dizendo que você convive com teu companheiro, com a tua companheira, que diante de Deus você não está casado. São coisas diferentes. Deu para compreender? E muita gente utiliza a seguinte expressão: a pessoa que só vive junto, né, está em fornicação. O que é a fornicação? Deixa eu fazer um parênteses aqui na aula para trazer essa explicação. O que é a fornicação? Espiritualmente falando, é quando uma pessoa está na casa do pai e da mãe, a outra também na casa do pai e da mãe, por exemplo, namorados, e eles se reúnem e têm relações sexuais, só que não tem o compromisso, o vínculo conjugal. Isso é fornicação. Pecados que a Bíblia trata no que tange a vida sexual, esse é a fornicação. Tem um outro que é a prostituição. Essa prostituição, tem alguns que chamam de casual ou profissional. Como assim? O que é a prostituição casual? É aquele tipo de pessoa que hoje tem um parceiro, amanhã tem outro, né? Hoje muita gente conhece bem o termo balada. Tem uma turma aí que anda nas tais baladas, aí um dia tem relação sexual com um, outro dia tem relação sexual com outro. Esse seria o tal da prostituição casual. A prostituição profissional é a pessoa que vende o corpo por dinheiro, se prostitui por dinheiro. E o terceiro tipo seria o adultério. Quando é o adultério? Quando a pessoa convive com a outra, tendo registro de casamento ou não, e trai essa pessoa com terceira pessoa, com outro homem ou com outra mulher, enfim, é o adultério. E tem também, a palavra também fala, né, na questão da impureza. Um texto que fala muito a respeito do casamento de maneira clara, a Bíblia toda fala, mas Hebreus 13, verso 4, o texto vai dizer que o casamento tem que ser venerado, digno de honra, né? E o leito sem mácula. São os tipos de relações e coisas impuras que não se pode fazer entre casais. Mas isso é um outro assunto que numa outra aula, num outro vídeo eu falo sobre isso. Mas voltando, não é porque uma pessoa não tem um documento que prove o casamento que ela não pode ser batizada nas águas, que ela não pode tomar a ceia. Querido, isso não existe na Bíblia. E aliás, Paulo, respondendo às perguntas da igreja de Corinto a respeito do casamento, ele vai dizer, 1 aos Coríntios, capítulo de número 7, eu vou ler aqui o versículo de número 14. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo, os vossos filhos serão imundos, mas agora são santos. Olha só, como é que a mulher crente, e aqui aplica vice-versa, né? Tanto mulher quanto homem, né? Porque às vezes tem a mulher que é crente, o marido não é, e às vezes é o inverso, o marido é crente, a mulher não é. Como que um vai santificar o outro se a pessoa não tiver parte com o Senhor?
Jesus Cristo disse, João capítulo 6, né? Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Não vai ter, já tem. Como é que a pessoa vai santificar o outro, santificar os filhos, sem ter parte com o Senhor Jesus? É óbvio que precisa ter parte com Ele, né? Se ela não se santifica, ela não tem parte com o Senhor, como é que ela vai santificar? Então, esse ensino aí, não pode batizar nas águas, não pode tomar ceia, isso não está na Bíblia, queridos. Infelizmente, tem muita igreja que se diz evangélica que ensina muita coisa que não tem nada a ver de Bíblia, né? É doutrina da igreja. E aí alguém me perguntou, pastor, mas será que pode fazer a obra também? Querido, aí já depende de cada congregação. Biblicamente falando, se não há impedimento para batizar, se não há impedimento para tomar ceia, é óbvio que também não há impedimento para fazer a obra. Lembrando, é claro, né, que para fazer a obra, compreenda, fazer a obra, servir ao Senhor, servir, né, no templo, enfim, tem que ter os requisitos que a palavra ensina, né? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o versículo em diante, Paulo orientando Timóteo como constituir os obreiros, né? Está lá também em Atos capítulo 6, está lá em Êxodo 18, a Escritura vai trazer diversas características. Um parênteses fundamental, João 6, 28 e 29, o próprio Senhor Jesus vai dizer qual é a obra de Deus, né? É importante entender que muita gente pensa que fazer a obra é tão somente botar uma farda, não é? E estar no templo. Não é só isso não, querido, não é só isso não. Deixa eu ler aqui para você, João capítulo 6, Jesus diz qual é a obra de Deus. João 6, versículo de número 28 e 29, diz assim: perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Olha só, a obra de Deus é essa, é crer naquele que Ele enviou. Então uma pessoa que quer fazer a obra de Deus, ela anuncia o Evangelho para que o nome do Senhor seja conhecido. E anunciar o Evangelho, querido, não é só dentro do templo. Você anuncia o Evangelho na tua casa, você anuncia o Evangelho no teu trabalho, onde você estiver. Lembrando que para ser, por exemplo, pastor, bispo, apóstolo, diácono, além de ter as características, tem que ter uma vocação. O Espírito Santo tem que chamar. Nem todos serão apóstolos. Paulo diz isso, né? 1 Coríntios 12, são todos apóstolos? São todos profetas? Claro que não. É o Espírito Santo que escolhe, que vocaciona. Nós vivemos num tempo, infelizmente, que muita gente está tendo um entendimento equivocado, não é? Muita gente quer a vitrine da igreja. O que é a vitrine da igreja? O local de maior destaque, o altar, né? Quer se aparecer, quer ter destaque. Querido, se você tem uma vocação em Deus, o Espírito Santo vai testificar isso no teu coração, e Ele vai, no tempo certo, te colocar para fazer, não é? Te colocar para fazer. Entenderam? Mas voltando então, porque o assunto aqui é a graça, não é? O assunto aqui é a ceia. Então, o Senhor celebra a ceia, e na ceia Ele vai dizer: este é o cálice da nova aliança. Olha que coisa curiosa. Aqui na apostila, tem aqui a citação do Evangelho reunido, né? E o Senhor Jesus vai dizer: este o cálice é o meu sangue que é derramado por vós. O sangue dele que é derramado por todos, por todos, por todos. Em Romanos capítulo de número 3, tem um texto maravilhoso que está no versículo de número 24, que eu quero ler aqui. Olha que coisa maravilhosa. Romanos 3, acompanha aí comigo. Romanos capítulo 3, o versículo de número 24 diz assim: o 23 diz: porque todos os pecados e destituídos são da glória de Deus, sendo justificados, Romanos 3, 24, gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter Ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Olha só, todos nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele resolveu pagar a dívida, Ele resolveu pagar a conta, né? Lá em Isaías, no capítulo 52:3 diz assim: porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Olha só, como assim por nada fostes vendidos? Quando Adão pecou, ele entregou na mão de Satanás aquilo que Deus havia entregue nas mãos dele, não é? O que Deus havia entregue nas mãos de Adão, ele entregou de mão beijada ao diabo.
Tanto é que no Novo Testamento, particularmente no Evangelho de João, Jesus vai chamar Satanás de príncipe deste mundo mais de uma vez. Segundo aos Coríntios 4:4, Paulo fala de Satanás como Deus desse século. O homem entregou de mão beijada. Mas o texto também diz, né, que sem dinheiro nós seríamos resgatados. Não é com dinheiro, é pelo sangue de Jesus. Olha aqui como Deus nos ama, querido. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 de Pedro 1, versículo 18 e 19, diz: sabendo que não foi com prata nem com ouro que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. A graça, queridos, traz o perdão, traz a remissão dos nossos pecados. Aqui na apostila, né, Deus vai falar a respeito da remissão dos pecados. Então, remir quer dizer adquirir de novo. Deus é o nosso dom duas vezes: por direito de criação, que foi Ele que nos criou, e por direito de remissão. Ele perdoou totalmente, nos adquiriu de novo, sem dinheiro, pelo sangue de Jesus. Lembrando que Ele não obriga ninguém, é pela fé. Lemos aqui, não é? Romanos capítulo 3, é pela fé daqueles que creem. Então, Ele nos adquiriu de novo. Aqui na apostila também diz assim: a remissão é o perdão total de uma dívida, por meio da qual o credor se dá por satisfeito e a considera como paga. Nós tínhamos uma dívida imensa, queridos, uma dívida imensa. Jesus ilustrando isso, né? Ele vai falar muito de perdão, mas em Mateus 18 ele conta uma parábola. Diz que um rei foi ajustar contas com os seus devedores e ele encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. É muita coisa. Só para você entender, querido, um talento de ouro equivale, não é, a 35 quilos de ouro. Eu vou fazer uma conta simples e rápida para você entender. Aí você pega a calculadora e multiplica. 1 grama de ouro, se você for vender, eu vou colocar por baixo que é o preço de venda. Se for comprar, é claro que é muito mais caro. 1 grama de ouro hoje estão pagando R$85. Então acompanhe a conta comigo. 1 grama, R$85, 10 gramas, 850, 100 gramas, 8.500, 1 quilo de ouro hoje, R$85.000. Só que um talento de ouro não era 1 quilo, o talento eram 35 quilos. Então, se você multiplicar 35 por 85 mil, você vai encontrar quanto vale hoje um talento de ouro. Fez a conta aí? Depois multiplica esse valor vezes 10.000, para você ter uma ideia. 10.000 que era o que aquele servo devia. Queridos, vai dar aí, sem medo de errar, algo aproximado em torno de 30 bilhões de reais. 30 bilhões. É muito dinheiro. Ou seja, o que é que Jesus quer dizer lá na parábola? A dívida que aquele camarada tinha era impagável. Lembrando que essa dívida, é óbvio, representa os pecados. Muito bem. Ele foi chamado, esse devedor, diante do rei. E o rei disse: paga o que você me deve. E ele disse: não tenho com que pagar. O rei disse: pega então. Naquele tempo podia, né, executar a dívida, levando o devedor para ser escravo, apreendendo os filhos, a esposa, a casa, os bens. Naquele tempo podia. Aí o rei vai dizer: olha, pega ele, pega a esposa, pega os filhos, tudo que ele tem para pagar a dívida. Ele vai ficar como escravo. E aquele servo diz: Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu tudo te pagarei. Então o rei bondoso, na parábola é óbvio, é Deus, disse: tua dívida está perdoada. Olha só, por que o rei perdoou a dívida? Porque o servo suplicou, pediu perdão da dívida. O rei perdoou. Ele não merecia o perdão, porque ele se endividou, ele não soube negociar, ele não soube fazer. Ou seja, trazendo para o nosso contexto espiritual, todos nós somos pecadores, e a palavra diz de maneira clara, 1 de João 4, aquele que diz que não é um pecador é mentiroso, já está mentindo, né? Agora entenda, não é porque todos somos pecadores que nós temos que viver na prática do pecado. João 3, o apóstolo, 1 de João capítulo 3, né? O apóstolo João deixa claro que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Já vou falar sobre isso, mas muito bem, ele foi perdoado, e o texto diz que ele encontrou um conservo que lhe devia 100 dinheiros. 100 dinheiros, queridos, equivale hoje a 100 diárias de trabalho. São aí 100 dias de trabalho, né? 100 dias de trabalho. Coloca aí, vamos botar uma diária de uma diarista, uma média de R$100. 100 vezes 100 quanto é? R$10.000. Uma dívida de R$10.000 dá para se pagar, né? Naquela época era só trabalhar 100 dias
para o credor que a dívida seria paga. Só que o devedor não tinha condição de pagar e suplicou também: me perdoe. Só que aquele credor que recebeu o perdão de uma dívida monstruosa não perdoou. E ele foi e disse para o seu devedor: você vai ser lançado na cadeia até que você me pague o último centavo. E assim foi lançado na prisão. Só que um conservo viu aquilo e foi anunciar para o rei. E o rei mandou chamar aquele servo e disse para ele: servo malvado, eu não te perdoei toda aquela dívida que você me suplicou? Você não deveria ter feito do mesmo jeito? E aí o rei vai dizer: lance ele nas trevas, para que ele pague até o último centavo. E aí Jesus conclui a parábola dizendo: assim vos fará o Pai Celestial, se do coração não perdoares aos seus devedores, aqueles que lhe ofendem. Então Jesus aqui está falando puramente de graça, de perdão, querido. Não merecíamos o pecado. Nós somos esse devedor que devia um valor absurdo, impagável. Mas o perdão do Senhor, a graça, o favor que não merecemos, chegou até nós, nos alcançou, nos perdoou, e nós temos que fazer da mesma maneira. Quem é perdoado, quem sabe, tem consciência de que era um pecador, que merecia o inferno. Biblicamente falando, queridos, quando a pessoa tem consciência que ela é uma pecadora, ela tem consciência que ela merece o inferno. Biblicamente falando, eu e você merecemos o inferno. Está escrito, Romanos 6:3, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Eu e você merecíamos o inferno, mas Deus nos amou de uma tal maneira, não é? João 3,16, o versículo que, como dizem diversos teólogos, é aquele que resume toda a Escritura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus provou esse amor, e que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando eu entendo o favor que Deus me fez, a graça, Ele me perdoou, Ele me remiu, eu começo a me tornar também uma pessoa misericordiosa, perdoadora. Eu deixo de ser uma pessoa de coração duro, implacável, que quer cobrar as outras, né? Você já viu aquele tipo de crente que ora dizendo: pega ele, Deus, castiga, açoita, faz justiça. Meu irmão, Tiago 2,13 está escrito que a misericórdia vem antes do juízo. Deus é misericordioso. Quando a pessoa é perdoada, ela entende isso. Jesus fala muito de perdão, né? A Bíblia toda fala muito de perdão. Ela se torna uma pessoa misericordiosa, tem misericórdia pelos outros. Então a graça nos traz remissão de todos os nossos pecados e nos tira do cativeiro e do poder do pecado. Não é? Paulo vai falar sobre isso, Romanos 6, Romanos 8, ele nos liberta do poder do pecado. Jesus diz, João 8, 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A palavra de Deus, Jesus Cristo é a palavra viva. João 8, 36, o Senhor Jesus diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertos do quê? Não é? Se você ler o capítulo 8, o povo judeu vai pensar e vai dizer, aliás, né, nós não somos escravos de ninguém, nós somos descendentes de Abraão. Só que Jesus está falando do pecado. A pessoa que vive no pecado, ela está debaixo de uma escravidão, né? Ela não faz o que ela quer. Eu já vi várias pessoas que dizem assim: eu nunca mais bebo, no outro dia bebeu de novo. Nunca mais fumo, no outro dia fumou de novo. Nunca mais uso droga, no outro dia usou de novo. Por quê? Porque o pecado é uma força espiritual que escraviza. É só Jesus tem o poder de libertar. É só Jesus tem esse poder para libertar da força do poder do pecado. E quando ele liberta, o inimigo é sujo, meu amigo. O inimigo é sujo, minha amiga. O inimigo fica querendo acusar e acusa. Não é por isso que Romanos 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Não é? Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus pegou a cédula que nos era contrária e cravou na cruz. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Está profetizado, Isaías 53, né? E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então ele morreu em nosso lugar para nos trazer a graça. Então a graça, o favor imerecido, nos dá acesso ao perdão, nos dá acesso à remissão, nos dá acesso ao favor de Deus. Só que a graça não para aí, queridos.
Muita gente, não é, ensina e apresenta a graça tão somente até aqui, tão somente, né, a remissão. Muita gente, né, quando fala de graça já lembra lá Efésios 2:8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom, é presente, é dado, é claro que é, só que a graça faz mais. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, olha que texto maravilhoso, Hebreus 4:16, está escrito assim: cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Então a graça, além de nos trazer a remissão, além de nos trazer o perdão, queridos, a graça também nos impulsiona a ter comunhão com Deus, a ter proximidade, a ter intimidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, tem aqui uma palavra tremenda, maravilhosa, que o apóstolo Paulo orienta a igreja de Tessalônica. Ele vai dizer assim, 1 Tessalonicenses 4, verso 1: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como aprendestes de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, nisso mesmo abundeis, né? Na Revista Corrigida diz, progredis cada vez mais. Então é pela graça, queridos, que nós temos comunhão, pela graça que nós temos intimidade, proximidade com o Senhor. E nós vivemos hoje, não é, atualmente, na dispensação da graça. Lembrando, essa matéria que estamos estudando é dispensações. Teologicamente falando, existem 7 dispensações, né? A dispensação da inocência, a dispensação da consciência, do governo humano, da promessa, a dispensação da lei, a dispensação da graça, que é a 6ª que nós estamos estudando hoje, né? E a última, que é a dispensação do reino milenar. Nós vivemos hoje na dispensação da graça. Então a graça nos isenta do pecado, ou seja, nos traz remissão. Quando eu entendo a graça, querido, eu entendo que eu não posso mais viver na prática do pecado. Não significa absolutamente que eu não vou pecar, só que o pecado não pode ser regra, o pecado tem que ser exceção. Tem que haver, não é, no nosso coração, quando a pessoa é de fato alcançada pela graça, ela começa a entender: eu tenho que andar com Jesus, eu tenho que ser santo. E nesses dias, queridos, que eu acredito, né, a maioria que está me assistindo hoje, nesses dias de quarentena, você está em casa aí com a tua família, aproveite esses momentos, né, em comunhão, para cultuar e adorar a Deus, para louvar, para meditar na palavra, para estudar, né? Você está assistindo esse vídeo agora, você está estudando a palavra, mas para se dedicar mais ao Senhor, se dedicar, se entregar, chegar ao trono da graça. Muita gente ainda não chegou. Querido, querida, quando você entra na presença de Deus, diz o Salmo 91, verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando você chega diante do trono da graça, querido, você se sente desse tamaninho, pequenininho. Quando você contempla a intensidade da santidade, da glória do Todo-Poderoso, você começa a ver o seu pecado, você começa a pensar: como eu sou pecador, como eu não valho nada, olha que tamanha santidade, olha como Deus é grande, como Ele é magnânimo, magnífico, excelso, poderoso, e mesmo assim Ele me ama, mesmo assim Ele me quer junto dEle. Você começa a entender a sua posição em relação ao Todo-Poderoso. Mesmo nós sendo assim pequenininhos, Ele nos ama tanto, Ele nos dá acesso à presença dEle. E querido, não tem como andar com Deus e não parecer com Deus. Tem um ditado que diz: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Quando uma pessoa começa a entender a graça e começa a se santificar e andar com o Senhor, dia após dia, é paulatino, ela vai se santificando, ela vai se tornando mais humilde, mais manso, o caráter vai mudando, os desejos, né, os comportamentos, os lugares que frequenta, as palavras, tudo vai mudando, tudo vai parecendo mais com Jesus. E isso é um processo que vai sendo dia após dia. Querido, querida, não deixe de entrar diante do trono da graça, não deixe de acessar a presença do Todo-Poderoso. A porta está aberta, está à sua disposição, querido, está à sua disposição. Deus quer derramar unção sobre você, Deus quer te encher com a glória dele, mas depende de você ir até o trono da graça. Quando Jesus morreu na cruz, né, o texto diz que o véu do templo foi rasgado, ou seja, aquilo que separava o povo da presença de Deus foi rasgado. O acesso agora está liberado para todos, não é só para pastores, apóstolos, missionários, não, é para todos, querido, é para todos, querido. Acesse o trono da graça, deixe o Espírito Santo te encher dia após dia, se pareça mais com Jesus,
para que através da tua vida o nome dele seja glorificado. O Senhor tem um novo nível de intimidade para você. Agora depende de você buscar mais, de você se dar, de você ser uma pessoa, como é que eu posso dizer, disciplinada em buscar ao Senhor, em louvar, em orar, e ter prazer nas coisas dele, né? Tem gente que não tem prazer nas coisas de Deus, né? Um texto que geralmente a gente lê muito na ceia, 1 Coríntios 11, né? O apóstolo Paulo fala do versículo 23 em diante. Ele diz no verso 30, por causa disso há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Na igreja, amados, tem muitos fracos na fé, tem muitos doentes na fé, e tem gente que já morreu espiritualmente. Apocalipse 3, Jesus disse que a igreja de Sardes, a maioria já estava morta. Tem nome de que está vivo, mas está morto. Deus não quer isso para você não, querido. Deus quer você alegre, Deus quer você cheio da glória dele, Deus quer você num nível maior de intimidade com ele. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Espero que este conteúdo tenha te edificado, tenha te abençoado. Se Deus te abençoe, também deixa aí o teu like, o teu joinha, se inscreva no canal, ative as notificações e também se torne um pregador do telhado, contribua com essa obra, né? Hoje é muito fácil se tornar um pregador do telhado. Eu vou te dar um recado agora, não desligue não mude não, ouça esse meu recado que eu vou te dar, que é muito importante. Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra, para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado, são aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333, dígito 7, isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir, Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. A Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador do telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?